Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Célio de Oliveira e você vai acompanhar agora um conteúdo muito especial do programa Restaurante Lucrativo. Se você tem ou pretende ter um restaurante organizado, lucrativo, esse é o canal de conteúdo para você. Acompanhe os nossos vídeos, porque aqui você encontra dicas e ideias que vão ajudar o seu dia a dia no seu restaurante. Vamos lá! Estou aqui hoje com Diego e Alan, da Gross Burger Jundiaí. Sejam bem-vindos. Boa noite, Célio. Boa noite. Vamos lá começar, pessoal. Vamos pelo Diego. Diego, apresenta um pouco quem é o Diego para o público de casa. Poxa, vamos lá. Primeiramente, agradecer o convite, Célio. Muito obrigado por estar participando do seu programa. E muito bacana a gente compartilhar com todos aí um pouco de experiência que nós temos, né? O Diego é um cara que começou muito cedo no comércio, lidando com o público. Então, desde cedo comecei trabalhando em supermercado, trabalhei em padaria, trabalhei em banco, trabalhei com vendas. E daí, neste momento das vendas, veio a ideia de montar uma hamburgueria, montar um comércio, né? Então, é basicamente isso aí. Então, o Diego já é uma pessoa do comércio, que sempre gostou aí do público, está no caminho certo, né? Hamburgueria, restaurante, é lidar com o público o tempo todo. E agora, Alan, você, conte um pouco para o público de casa, quem é o Alan? Bom, o Alan é um cara que veio da área comercial também, mas sempre apaixonado por gastronomia. Sou um cara fanático desde criança, de família que cozinha italiana. Então, para mim foi fácil conseguir ter toda essa paixão por comida, né? E aí acabei me especializando, estudando, quebrando a cara, me apaixonando cada vez mais até me tornar um chefe, ter uma hamburgueria, e assim foi. Que legal, muito bem. Então você é um apaixonado por gastronomia. Acho que muitos donos de restaurantes, muitos proprietários de hamburgueria, pizzaria, começa pelo gosto. Nada melhor, né, do que a gente fazer aquilo que a gente gosta. É o amor colocado na profissão. Mas conta aí um pouquinho para nós, como que surgiu a Gross Burger? Como que vocês conheceram e uniram essa... Cara, a Gross Burger foi num papo de... A gente trabalhava junto até na Liberato, ele e a gente trabalhava com veículo, né? E num papo de plantão, assim, de venda, eu e o Diego começamos a conversar, vamos montar uma hamburgueria e tal. Aliás, acho que nem era hamburgueria, tinha falado, vamos montar alguma coisa, né? E aí nem tinha essa ideia, não. E tava começando um hambúrguer artesanal e eu falei para ele, cara, vamos montar uma hamburgueria que vai ser top, eu vou implementar umas técnicas de gastronomia nos burgers, vamos colocar algumas coisas meio doidas aí e tal, vai dar certo. E ele topou. Topei sem provar o seu lanche, né, Sem Alan? provar o meu Lembrando lanche. que depois que nós tínhamos montado a Gross, praticamente, já estava na parte de reforma, ele falou, cara, eu preciso mostrar para você os lanches. Eu falei, vamos então, marcamos um dia na minha casa e aí que eu fui provar o hambúrguer de verdade ainda, meio que improvisado, mas foi nessa condição. Se tem um cara que gostava da minha comida era o Diego, porque ele topou abrir sem comer um hambúrguer. Foi exatamente Tá até isso. hoje. Quanto tempo existe a Gross? São 7 anos, sério. 7 Nós fundamos anos. a Gross, ela foi inaugurada no dia 1º de abril de 2016. No dia da mentira. Dia da mentira, foi numa sexta-feira que nós inauguramos. E estamos aí, completamos 7 anos há pouco aí. Parabéns. Uma empresa que fica aí 7 anos no mercado, atravessamos uma pandemia, vamos falar mais para frente desse momento. Não é fácil nesse Brasil empreender, né? Ficar por 7 anos firmes aí. O nome Gross Burger, da onde que veio isso aí? Que tem um significado? Cara, e aí? Agora vai ter que contar, né? Então tá bom. Foi o seguinte, a gente queria colocar um nome, né? Dar nome é uma das coisas mais difíceis que tem, cara, num comércio. Por isso dessa Então, pergunta. Se você tem um nome já... Sorte sua, começa um negócio que você já tem um nome. E aí a gente não tinha nome, aí a gente começou tal, e queria um nome impactante. E aí surgiu a ideia, não, vamos fazer uns lanches bruto, então vamos colocar um nome de bruto. E buscamos no Google. E aí 2 jumentos que não falam inglês, fomos buscar no Google como que falava bruto em inglês. E apareceu Gross. Pô, legal, sonoro, né? Vamos pôr Gross, tal, blá, blá, e colocamos. E aí depois a gente veio descobrir que não era... Não era um bruto de brutalidade, mas sim era de peso bruto, né? Era
uma coisa mais comercial, peso bruto de ouro, peso bruto de etc. Mas aí depois a gente descobriu a pior parte, que existe uma gíria americana para gross, que não é nem gross, é gross, que é nojento. E aí a gente ficou com aquele nome e ficou gross, não sei o quê. Mas e aí teve um cliente, não, peraí, agora eu vou terminar, tem que consertar agora, né, velho? E aí teve um cliente que era alemão, Sim. e que ele falou assim, não, mas gross em alemão, tinha um cara que tinha sobrenome gross, né? E ele Sim. falou assim, mas gross em alemão é grande, só que pode escrever com beta também. Aí a gente, Ainda bem, então gross vai ser grande. apesar da gross ser toda American Style e tal, que é bem focado, mas o nome é alemão agora. Muito bem. É um nome de referência aqui na região. É uma hamburgueria que toda a região conhece. Lanches realmente são brutos, são grandes, gostosos, saborosos. Boa escolha pelo nome. Ah, valeu. Falando um pouco também, que você falou do estilo americano da Gross, ela tem uma particularidade. Vocês optam por salão pequeno, poucas mesas e se fortalecer no delivery. Explique isso, explique essa estratégia para quem está em casa e pensa em abrir uma hamburgueria. Explique essa estratégia de vocês. Sim, a Gross, na verdade, ela iniciou na condição que era num endereço na Rua do Retiro, de esquina, que era já um salão pequeno. E nós tivemos que dali fazer acontecer a Gross Burger, né? E então nossa identidade sempre foi nesse formato de um salão pequeno, um atendimento rápido e um tempo de refeição curto. Então essa é a pegada, é uma visão que a gente tem de hamburgueria, né? E o delivery em si foi um espaço que nós temos dentro da Gross, que sempre nós atendemos no delivery, mas não éramos tão especializados no delivery como nós ficamos após a pandemia. Então, de repente... Foi um divisor de água, né, a pandemia, né? Sim. Acho que para todo mundo, né? Para todo mundo que tem opção, aí foi pro delivery. E conseguimos nos especializar no delivery. Sim. E ultimamente o delivery hoje representa 70% da minha venda, do meu faturamento na Gross. Mas foi uma especialização que nós tivemos que ter forçado por conta da pandemia. Sim, eu sempre falo, o pessoal de casa que nos assiste aqui, sempre fala que a crise, um momento de crise, serve para fortalecer algo. Se você não entrar em desespero, se você parar, pensar e fizer um bom planejamento, você vai conseguir sair dessa crise fortalecido. Foi o caso de vocês com o delivery, fortaleceram, e hoje ele é o carro-chefe, né? Ele que alavanca, que nem você disse, 70% das vendas é o delivery. Já falando um pouco de um assunto futuro que nós vamos falar, mão de obra. Então, se você tem o delivery, é muito mais vantajoso, porque hoje em dia temos uma escassez de mão de obra, Sim. atendente, esse pessoal. Até porque isso aí nunca foi a intenção, né? Porque a gente sempre rolou essa briga, né? Porque eu sou o cara da cozinha, e aí eu queria fazer coisas mirabolantes, que não fica bom em delivery. E a gente ficava nessa. Sim. Sempre nessa opção. E aí, né, a Gross sempre teve lanche diferente, lanche com queijo racletado. Eu cheguei a ter lanche com Ramon lá, que fatiava na hora, tal, e eram combinações. E a gente foi seguindo essa linha. Mas hoje em dia, eu acho que o delivery é uma coisa que não tem como você fugir. Uma coisa hoje que é uma necessidade básica de todo... Principalmente pós-pandemia, todo mundo acostumou com delivery agora. Então, quem não se especializa em delivery agora não tem mais vez. Tá não, fora não tem do mais mercado. jeito. Você disse de lanches especializados, queijo raquetado, depois você explica para o pessoal de casa o que é isso, quem não conhece, Sim. o Ramon. Como que vocês lidam com aquelas pessoas que se oferecem para ser um chapeiro, um auxiliar de cozinha, para pegar, praticamente, fazer um curso de hamburgueria dentro da sua hamburgueria e depois abrir um delivery e trabalhar com lanches quase igual ao de vocês? Isso aí é sempre um risco, né? A gente tenta minimizar sempre com... existem detalhes de produção, alguma outra coisa que a gente não abre para todos, né? Então a gente sempre acaba segurando alguma outra coisa que fica entre a gente, né? Sim. De produção e tal. Mas não dá para todo mundo ficar preso nisso. Então o que a gente tenta... Se você acabar
especializando a galera em áreas hoje, não, você vai cuidar desse setor, desse setor. Então, você minimiza o seu risco, porque o cara vai se especializar em uma área. Eu tenho um churrasqueiro lá que está com a gente há muito tempo, ele é sensacional, entendeu? E ele manja da churrasqueira. Então, se eu falar para ele, produz tal coisa, ele não sabe, entendeu? Então, você acaba não... Então, por exemplo, se for abrir uma hamburgueria, ele vai saber grelhar um hambúrguer, mas não sabe todos os segredos do negócio. Segredos, não é nem segredo, né? Todos os caminhos que a gente apanhou para aprender, entendeu? É mais isso, né? Sim. E não foram poucos esses caminhos, nem esses tropeços, foram pequenos. Quem se aventura a entrar no mercado da alimentação tem que fazer muitos cursos, se especializar, não só em gastronomia, mas também se especializar na gestão. Tão importante como fazer um bom hambúrguer é saber calcular o CMV de um hambúrguer, o custo de todo o que você vende. Como vocês fazem essa gestão de custo na hamburgueria de vocês? Então, hoje nós estamos fazendo exatamente isso que você falou. A gente foi implementando, o Diego é o cara mais administrativo e eu, como trabalho com consultoria de negócio, também acabo conhecendo muita coisa, aí a gente vai fazendo junto. Mas cara, detalhe, é todo detalhe. Nunca pode parar de aprender, é um negócio absurdo. A velocidade em que vai mudando. A gente fazia uma administração muito mais tranquila antes. De padaria, né? De padaria. Funcionou por um bom tempo. Funcionou por bastante né? tempo. Mas com a atualização, com a velocidade que é o mercado hoje, mudança de preço, mudança de processo, você ganha velocidade. Então, hoje, cada detalhe conta. Então, tudo tem que ser planejado. Ficha técnica, cálculo de CMV, contagem de estoque. São coisas que hoje fazem parte, né? E esse processo é diário, né, Célio? Porque com a alteração de valores que a gente tem, de matéria-prima, tem que cotar, a gente tem que procurar melhores fornecedores, porque a qualidade do produto não consegue mexer. Então a gente precisa brigar bastante com o fornecedor para poder negociar valores, para poder chegar e deixar o enquadrado, né, o CMV enquadrado sempre, porque todo CMV fora representa menos lucro. Então, são processos, é desperdício que a gente controla bastante. Então, é todo um processo que precisa ter um cuidado para poder ter uma gestão na mão, né? É muito fácil, quando é pequeno, ele é simples, mas vai tomando uma proporção grande e no qual a gente acaba, qualquer deslize vira um valor muito alto no final. É extremamente importante ter esse controle do CMV. Para quem não conhece, quem está entrando no segmento agora, CMV, custo da mercadoria vendida, você vai compor tudo que compõe o preço de um hambúrguer, no caso deles, o pão, a própria proteína, o molho, o queijo, e não pode esquecer de outros detalhes, como a embalagem que você coloca. Então, isso é importante, você ter esses números na mão, para quê? Você saber quanto te custa aquele produto, quanto você vai vender, e com essa base você vai saber, estou pagando caro, não estou, vou buscar fornecedor. E isso de fornecedor que o Diego falou é muito importante, porque o preço de venda, quem determina é o mercado. Agora, você ganha onde? Na compra, nas boas compras de um produto. Aí você consegue ganhar. Então é extremamente importante. Falando em concorrência, essa parte aí toda, como que vocês veem, né, aqueles festivais de hambúrguer, festivais que tem nas cidades, Brasil afora? É uma boa opção, ele traz mais o gosto do hambúrguer para a população e depois, quando acaba esses festivais, fica o proveito para vocês? Não, sim, eu acho que sempre é interessante, mesmo a parte de evento, a gente já chegou a fazer evento, sim. A gente ficou um tempo fazendo evento, acho quase um ano, tá? Primeiro, a parte mais legal de um evento esses eventos de cerveja, de churrasco, eu acho que a parte mais legal é você expor sua marca, então você já começa por aí. Você tem uma exposição de marca, você está levando o seu produto para atingir mais pessoas, né? Você está disseminando a cultura do hambúrguer com cerveja, que hoje é top, né? Todo mundo curte muito comer hambúrguer e tomar cerveja. Então, é super válido nesse sentido. Fica a dica para sempre conhecer bem o evento que for fazer. Entenda o seu processo, se dá certo para evento.
É bem isso, estudar, buscar o conhecimento e fazer acontecer, negociar, entendeu? Tem que ser porque evento é muito legal, é muito gostoso de fazer, dá muito certo, mas você tem uma linha bem tênue assim, onde você vai conseguir ser lucrativo ou não no evento. Sim, nós mesmo com experiência em eventos que nós tivemos nesse um ano, participamos de vários festivais grandes, tiveram eventos que deram lucro e tiveram eventos que deram muito prejuízo. Sim. Então, de repente, dependendo da sua estrutura, do formato, do seu produto, precisa entender muito bem. Pega um final de semana chuvoso, igual esse que nós acabamos de passar. É só custo. Que já aconteceu com a É só custo. gente. Aconteceu muito com a gente. Porque o evento, quando ele está marcado, está marcado. Não tem, é uma estrutura muito grande pro organizador chegar e falar, não, eu vou mudar porque está chovendo. É impossível. Então, o evento vai acontecer com chuva ou não. Só que é um evento aberto. Quando chove e faz frio, acabou a graça. Perdeu, 95% da graça. Você vai para comer, tomar cerveja na chuva, já não fica mais a mesma coisa. E isso já não acontece com um ponto fixo, um salão de rua, né? Sim. Porque choveu, aumenta o delivery, aumenta as encomendas do exatamente. Você não fica sujeito a intempéries, né? Então, choveu, frio, delivery aumenta. Isso na Gross é absurdo, assim. Então, mudou o clima, vai pro delivery. Então, esquentou, data comemorativa, o salão explode. É sempre assim. Então, você consegue atingir os dois. Por isso que eu falo que uma hamburgueria sem delivery hoje não tem. Vai ficar manca. Não tem como funcionar. Falar em hamburgueria, né, explica para o público de casa qual que é a diferença de hamburgueria artesanal. Nós vimos muito esse termo, hoje virou quase que um nacional, hamburgueria artesanal, e a hamburgueria tradicional. Qual é essa diferença? Então, isso foi... Quando começou lá atrás, que surgiu esse termo, hambúrguer gourmet, hambúrguer artesanal. Então, rolava muito isso. Porque o artesanal, ele é muito subjetivo. Tudo que você produz é artesanal. Entendeu? Então, você pode comer um hambúrguer artesanal e ter certeza que ele vai ser bom? Não, só é artesanal. Do mesmo jeito, você pode comer um hambúrguer que não é totalmente artesanal e é gostoso? Sim. Então, tem essa... Depois surgiu o hambúrguer gourmet, que a galera falava, mas isso partiu desse princípio. As lanchonetes, antigamente... não tanto tempo atrás, sei lá, 8, 10 anos atrás, que todo mundo falava que era lanchonete, serviam hambúrgueres, mas algumas serviam hambúrgueres industrializados e outras não, outras produziam sua própria carne, fazia na chapa e tal. Tem muita, por exemplo, você pega o Sujinho lá em São Paulo, tem 1000 anos lá e o cara faz o hambúrguer dele há 1000 anos, entendeu? Então, mas não era hamburgueria artesanal. Então, esse termo surgiu, que foi uma coisa que todo mundo surfou e foi muito legal. Inclusive a gente, a hamburgueria artesanal e tal. Mas esse formato de ser artesanal, hoje, a gente mantém muito disso, tá? Porque a gente faz questão, a gente consegue ter o nosso diferencial em cima disso. Vamos falar desses diferenciais, vamos entregar o ouro para o público de casa. A gente consegue manter nossa qualidade, nosso padrão e tal. Com isso. Então, pra gente funcionou muito bem. Mas, hoje em dia, eu defendo várias... existem hambúrgueres hoje que você pega os pets, assim, que são hambúrgueres menores, mais estilo industrial, que é tipo o McDonald's, como era nas antigas. Você pega, que são hambúrgueres muito gostosos também, muito bem feitos hoje em dia, né? Que tem essa linha de produção mais em escala. Mas são coisas gostosas, porque a gente cresceu comendo isso. A gente cresceu comendo x-salada, a gente cresceu comendo, né, um lanche mais industrializado. Então isso hoje está se tornando nostálgico. Então tem hamburgueria que já está se especializando em servir, em pegar o público, né, da nossa faixa de idade ou um pouco mais alto, que vai com o filho lá. E aí fala pro filho, filho, isso aqui é um x-salada, porque a criança não chegou a desfrutar isso, entendeu? Aquele x-salada com alfação dentro, tomate pulando para fora, tal, e aí acabou ficando tá se criando um novo nicho. Então a hamburgueria tem muito mercado, muita concorrência e se renova muito. Dentro do fator que você falou, né, do artesanal, explica para o público o que é um blend de carne, que a gente escuta muito falar, nosso blend é diferenciado, o blend dessa casa é assim. O que é um blend de carne?
Um blend é mistura, né? Então, um blend é uma mistura de carnes. Então, para fazer um hambúrguer hoje bom, não se usa tempero, não se usa colocar ovo, não se usa colocar creme de cebola. Antigamente fazia todas essas coisas, farinha de rosca. Não, então mas para você manter formato, ter suculência, ter uma boa carne, você precisa ter um bom blend. Que aí é o quê? É uma proporção em que você coloca cortes diferentes e gordura. Tá? Que é isso que vai dar o equilíbrio, que vai dar a suculência e vai dar a estrutura do hambúrguer, para ele não desmanchar, etc e tal. Então, para ter um bom blend, você tem que ter uma boa... escolher cortes saborosos, né? E eu já vou dar a dica, porque... Não precisa abrir o blend. Não vou abrir o meu, mas carne dianteiro sempre é mais gostoso. Não tem essa hambúrguer de picanha. Mano, dianteiro é melhor de todos. Pode acreditar. E manter uma boa proporção de gorduras. Tem que acertar, que vai depender do método de cocção que você for usar também. Entendeu? Sim. E isso tudo influencia. Uma chapa, uma brasa. Não adianta você pegar o meu blend, que foi criado para ser feito em parrilha uruguaia, com temperatura estralando e tal, e você querer fazer numa chapa. Vai ficar... É a combinação. É isso que eu falei. Pessoal que quer montar uma hamburgueria, estuda, faça os testes, chame amigos, né? Faz aí com o Alan e o Diego. Né? Falar em teste. Quem que é o inventor dos lanches, dos hambúrgueres? Quem que inventa? A propriedade o inventor sou eu, né? Que eu que sou o chefe da cozinha lá, então esse fica a meu cargo, mas o Diego participa bastante também. Aprende muito, né, cara? Ele aprendeu pra caramba. Aprende muito. O Diego não sabia nem fritar um ovo direito. Era mais ou menos assim. Tá. Não era, não. Mas eu aprendi bastante, sim. Mas ele aprendeu tal, e eu sempre, era sempre uma briga nossa, que eu sempre falava, pô, você tem que, pra manter a qualidade, você tem que saber, pô, então sim. Você tem que saber fazer e tal. Então participa, a gente ajuda, eu falo, ó, prova esse, o que você acha, então, mas eu fico a cargo disso e já foi uma quantidade absurda de lanches que foi criada na Grossa. Você falou um pouco antes de começar o programa que você já criou mais de 100 lanches, né? Sim. Isso é importante. Alan, vamos falar um pouquinho, o público acho que não conhece, mas um outro Alan. Você falou de produtos, nós estávamos falando de hambúrguer artesanais, tudo mais, feito à mão, feito no próprio estabelecimento. Você é charcuteiro, certo? Sim, sou charcuteiro. Sou mestre charcuteiro. Explique para o público de casa o que é ser mestre charcuteiro e fala um pouco dessa profissão maravilhosa. Ser mestre charcuteiro é a coisa mais legal do mundo, velho. Mas eu vou explicar o porquê. Mexe muito com produção de embutido, né? Em geral, defumação, tudo que for ligado a isso é uma charcutaria. Na verdade, charcutaria surgiu como método de conservação de proteína, né? Então você, desde os primórdios, você precisava ter um método para conservar a proteína quando não existia geladeira. Então você tinha a opção de curar uma carne com sal, de você defumar uma carne, ou de você maturar uma carne em temperatura controlada e umidade, que os italianos são abençoados, né? Que os caras penduram na varanda lá na Itália, já tem o microclima próprio, o cara não precisa nem de uma maturadora para maturar salame. Um bom salame. Então isso é charcutaria, e engloba tudo, né? Eu poderia ficar horas falando aqui. Porque aí você tem defumado, maturado, tem... Podemos fazer um outro programa. As emulsões, os emulsificados. Tem coisa demais, cara. E eu sou apaixonado por proteína. Sou apaixonado por fogo, por defumação. E a charcutaria, quando entrou na minha vida, foi um negócio que, explodiu minha cabeça. Foi assim... Eu queria fazer tudo, lembra? Lembro. Foi muito legal. Inclusive, na Gross nós usamos bastante. Isso que eu ia perguntar. O que vocês usam? Fala aí, Diego. O que vocês usam de produtos? Hoje na Gross de produtos de charcutaria nós temos o pastrame, que é nosso desde o início, e temos o bacon, que fazemos questão de manter ele, né? E é um diferencial muito grande. O nosso bacon é um bacon bem bacana. Tem a coxinha que vem com pastrame também, que é uma entrada. Mas a gente já fez lanche com pepperoni. Tivemos pepperoni, tivemos salsicha. Salsicha foi uns 3 tipos já. Tivemos uns 3 lanches diferentes com salsicha. Com calabresa defumada. Calabresa defumada. Fez lá. Bastante opção. Teve, que mais? Teve com presunto. Costelinha de porco defumada. Com presunto curado e defumado.
Pô, teve coisa, a gente fez bastante opção. charcutaria. Então podemos lá, falar que realmente a Gross Burger é uma hamburgueria artesanal. Artesanal, exatamente. Sim, hoje Então, praticamente todos os ingredientes, A né, gente mantém Sérgio? bastante A gente isso mantém ainda. bastante. É. Nós temos todos os molhos maioneses, temos ingredientes próprios de cada lanche, então tudo a gente busca ao máximo produzir lá na Gross. Isso que eu ia perguntar. Além do hambúrguer, do pastrame, do bacon, como é os molhos? Qual a importância dos molhos em um hambúrguer? Cara, molho no hambúrguer é tudo, velho. É tudo. O McDonald's chegou onde chegou por causa de molho. Entendeu? Foi marketing também, óbvio, né? Tem tudo por trás, mas molho no hambúrguer é essencial, cara. Eu defendo essa tese até o final e todos os nossos lanches têm molho e a gente acredita que um dos fatores de sucesso com certeza é isso. Então, vai abrir uma hamburgueria, cara, começa a estudar molho, estuda tempero, hubs para você utilizar. O que você vai ganhar sabor é nisso, porque fazer um bom blend, qualquer um vai fazer. Comprar um bom pão, qualquer um vai comprar. Um bom queijo, um cheddar inglês, vai comprar também. Quem não vai pegar você nunca é nos seus molhos, nos seus hubs, nas suas charcutarias, e aí é que ninguém consegue pegar. Que é a cereja do bolo, né? A gente sempre fala que o molho ele fecha o lanche. E Ele quando a gente deixa... fala molho, não precisa ser só molhos tipo maionese. Vocês têm um molho de pimenta lá, né? Não, a gente tem... Uma geleia de pimenta, né? Isso. A gente tem uma geleia de tomate com pimenta lá. A gente tem... Geleia de bacon. Geleia de bacon. A gente já teve barbecue. A gente está sem o lanche de barbecue. Tiramos um pouco, que a gente vai trocando também. Mas a gente já teve molho pra caramba lá. Já teve lanche com molho de barbecue de manga. Já teve molho com... Maionese de tamarindo. Maionese de tamarindo. Maionese de figo. Maionese de figo. Deve ser muito bom. A de caju com tahine, né? Que era outra que nós tínhamos aí há pouco tempo. Molho... deixa eu lembrar. Molho de goiabada a gente já teve lá. Ketchup de goiabada. Barbecue de manga, você falou? Barbecue de manga eu falei. Muito bem. Então tem cara, N tipos. Molho é um negócio que dá pra você fazer uns 150 tipos de molho. Muito bem. Então, quem está nos assistindo sabe que, além do blend de carne, é o acompanhamento. São os molhos que também dão o sabor para o seu lanche. E aqui vocês falaram algo interessante. Falaram, tiramos o nosso cardápio, trocamos o cardápio. Vocês têm produtos sazonais? E, se sim, vocês acham isso importante, ter produtos que só entram no cardápio em um mês específico? Isso faz gerar, muitas vezes, uma escassez, uma demanda. O público fica aguardando aquele mês porque quer comer aquele determinado hambúrguer. Conta um pouco, se vocês têm, se vocês acham importante. Sim, Célio, esse é um diferencial que até a Gross trouxe para Jundiaí, que é o lanche do mês. Então, todo mês, do dia 1 ao dia 30, nós temos um lanche que vai ficar só naquele período. Então, os nossos clientes eles já estão acostumados com isso. Eles sabem que todo mês tem um lanche novo, além do cardápio, exceto o Brute, que é um lanche de fundi, que a gente prepara todo ano, né? E o lanche de aniversário, que é o 300, que são dois lanches que normalmente voltam ou em abril ou em junho, julho. Os outros 10 meses, praticamente, nós temos lanches diferentes. Então, nosso cliente já é acostumado. Ele, além do cardápio, ele sabe que todo mês vai ter um lanche novo na lousa, que a gente fala, que é um estilo nosso da Gross. E isso traz um resultado muito positivo. A gente tem clientes extremamente fiéis que vão lá somente pelo lanche do mês. Isso é importante, como eu falei, ele vai gerar demanda, o pessoal vai gerar fidelização do seu público e também a diversidade de cardápio. O cliente não fica enjoado, fala, de novo aquele lanche, já comi os 10 que eles têm lá. Então eles ficam esperando. Mas para ter isso, para ter essa diversidade de cardápio, tem que ter algo que é muito especial, né, Diego, Alan, que é o controle de compras, a gestão de compra, de estoque. Não deve ser nada fácil fazer um controle de estoque com produtos que ficam mudando desse jeito. Como que vocês fazem a gestão de estoque, a gestão de compras lá? Essa gestão de insumo ela é bem importante porque é o que vai determinar o seu CMV, né? Que é o que você explicou lá, custo médio de venda. Mas
O importante dessa gestão toda é você estudar o que você for fazer para você ir linkando uma coisa na outra. Então não adianta você querer pegar um mês eu vou trabalhar com camarão, aí no outro eu vou trabalhar com lula, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Então é lógico que você vai perder, porque você não vai ter só essa transição você já teve perda. Então programar o que você for fazer e você tentar trabalhar com a maioria de coisas que você tem no seu estoque. Porque hoje em dia é possível você criar muita coisa. Acho que a maioria das coisas que eu crio é com o que já tem lá. Que já tem lá, para evitar o desperdício. Exatamente. Então, ninguém está falando para você, tem um lanche que tem 7 ingredientes e picles. Eu vou lá, tiro o picles e vira outro lanche. Não, não é isso. É o que eu falo, aí que vem a criatividade. Então, eu vou pegar o picles, vou tornar ele outro ingrediente. Entendeu? Então, é esse tipo de coisa que tem que fazer. Isso é bem importante. Vocês falando aí em produto, o que acompanha um hambúrguer? Batata frita, mas vocês têm um produto lá que é um carro-chefe lá de vocês, que não é um hambúrguer, mas é campeão de vendas na casa. Fala desse produto pro pessoal de casa. Nós temos uma coxinha de pastrame que vem lá da charcutaria que a gente estava falando, né? Que, na verdade, é o seguinte, eu fui um cara que eu tentei muito fazer sanduíche de pastrame em Jundiaí, porque eu sou apaixonado por sanduíche de pastrame. E aí criei o pastrame e tal, e falei, não, vai estourar de vender e tal, isso aqui é bom demais, porque vem das delicatessens lá de Nova York, então tem o Cat's Deli, tem o Zé Deli em São Paulo que é famoso. Falei, não, vou fazer isso tal, e fiz, ficou um pastrame top, mas não vendia. Vende pastrame. Não vendia. Aí não engatou, e não vai. E a gente não queria de jeito nenhum tirar o pastrame, porque é muito gostoso. E a batata de pastrame vende muito. A batata com pastrame vende. É fantástico. E aí a gente pegou esse ingrediente, e aí eu comecei a fazer uns testes e tal, coxinha sem massa, recheado com American Cheese, e surgiu dessa forma. E foi até despretensiosamente, mas ficou tão gostoso, né? E aí a gente montou uma boa apresentação e tal. E aí começou a fazer um sucesso, um falar pro outro. A gente começou a ter uma demanda de coxinha que a gente não estava conseguindo produzir. Porque acreditem, é produzida na mão aquela coxinha. Uma. Não por enquanto, logo vocês vão ver uma indústria para produzir. A gente faz na mão aquilo, e aí coxinha por coxinha, empana na panko e tal. Mas, cara, é uma coisa legal. É isso que você está falando, a importância de você agregar coisas no negócio. Você cria um diferencial, porque se você fizer seu pastrame, você criar uma coxinha de pastrame, você criar uma coisa que você não tem à venda no mercado, é o que vai trazer diferencial para você. Exatamente. Então, você ter um produto especial hoje, você está um passinho na frente já da sua concorrência. Então, não só para hambúrguer, né? Acho que é para tudo, né? Você tem que ter criar pratos, coisas com diferenciais que a pessoa coma e fala, porra, esse aqui é da grossa. Até uma batata, né, Diego, Alan, uma simples batata frita, se você jogar um sal condimentado, um sal diferenciado sobre essa batata, ou fritar ela com alecrim, ela já muda, já é um produto totalmente diferente. Com certeza. Então, é isso aí. Tem que usar essa criatividade. Eu falo muito em criatividade porque é o que tem que ter. Falam, tudo se cria, não, tudo se copia, nada se cria. Sou péssimo nisso. E aí, mas não, cara, criar é o pulo do gato. Se você conseguir gastar um pouco do seu tempo, não só... a gente tem que pensar muito hoje em venda, em gestão, em marketing, né? Mas se você conseguir perder um pouco do tempo pensando também no seu criativo, te dá um diferencial bem grande. E na verdade aí nós voltamos para o início da entrevista onde fala, né? Se você não tem medo de um funcionário seu, de um chapeiro, vai muito além de grelhar um hambúrguer, né, Célio? Você percebe na conversa que a Gross hoje chegou a um ponto de reconhecimento, né? Realmente por todo esse trabalho, por toda essa criação, por toda essa qualidade no qual a gente empreende nos nossos produtos, que traz esse resultado, né? Tá. E falando assim em marketing, que o Alan falou, vocês acham importante a apresentação? Nós temos aí foto de alguns produtos de vocês. Quando um hambúrguer ele é bem apresentado,
Isso já vira um marketing espontâneo nas redes sociais dos seus clientes. Desde uma embalagem bonita, que nem esse hambúrguer. Quem que não vai postar uma foto ao receber um hambúrguer desse? Como vocês veem essa estratégia de apresentação do hambúrguer? Apresentar um bom prato. É fundamental, né, cara? É porque hoje eu posso te falar que 95% dos clientes, a hora que chega o lanche na mesa, a primeira coisa que o cara faz é tirar uma foto antes de comer. Todo mundo faz isso. Então você tem que ter coisas instagramáveis, né? Você tem que ter... Então é uma coisa que a gente cobra muito dos funcionários, é treinamento, né? Porra, montagem, o lanche tem que ser bonito. Então, pô, tem que explicar, chegar, não adianta só você falar, tem que chegar... Olha, eu preciso que você monte dessa forma, o lanche tem que ser apresentável, porque o cliente vai pôr na mesa, ele vai tirar foto, né? Eu mostro para eles, ó, tá vendo? O cliente tá tirando foto do lanche lá que você montou, entendeu? E isso é muito importante, porque que nem você falou, pô, chega um puta lanche top, você quer tirar uma foto, você quer pôr no seu Instagram, você quer mandar para um amigo seu, falar, tô aqui comendo, que não sei o que, pá. E isso vale muito hoje em dia, Muito, sem nossa, os famosos, né, dinheiro investido nos patrocinados, impulsionados. Sim, o são repost marketing É gratuito. orgânico, né, É cara? orgânico. Isso aí é orgânico. E fora isso, eu falo que não tem só o Instagram, né? Tem os grupos de família, né, cara? Que hoje em dia a galera manda no grupo. E aí já manda pra aquela porrada de gente, a pessoa Isso já é muito conhece. normal, o pessoal postar e alguém falar em casa, acho que eu vou amanhã comer um hambúrguer lá na Grossa, Sim, porque sim. olha como tá bonito. Eu sempre brinco aqui no programa que o pessoal come primeiro pelos olhos. Sim, isso é natural. A beleza de uma apresentação é fundamental Natural. no hambúrguer. E hoje é isso, é o que vai atrair o público. Quando o cara passa na rua, sente o cheiro, né? Sente cheiro da grelha, cheiro de defumação. A gente tem cliente que chega lá, a gente é perto de um hotel, né? E os caras do hotel descem e falam que vem seguindo o cheiro, procurando, entendeu? Então, é uma coisa fundamental hoje, cara. Marketing... É extremamente importante. Vocês falando que treinamento de equipe, como que vocês fazem isso? Vocês têm os manuais, tudo documentado, tudo processo, como tem que ser, tempo de grelha, como tem que pôr primeiro, sei lá, o pão, pôr o molho. Vocês têm tudo isso em manuais e qual a importância desses manuais para quem está começando? Começar uma hamburgueria sem manuais ou se puder começar, já começar de forma certa? Que dica que vocês dão? E fala um pouquinho desses manuais de vocês. Sim, nós criamos procedimentos, né? Muitas coisas na hamburgueria ainda, como ponto de carne, não existe um padrão escrito, né, Célio? Precisa ter muito feeling do churrasqueiro, ele precisa conhecer o que ele está fazendo. Mas sim, todas as funções hoje, elas já têm manuais e com procedimentos desde do início da jornada até o final do expediente, onde cada um sabe exatamente o que precisa ser feito. Então, existe o padrão de montagem de lanche, são todos os detalhes necessários para que o processo ocorra de uma forma muito produtiva, né? Nós criamos e implantamos isso daí. Isso foi uma coisa que a gente fez até tardiamente lá, Sim, né? demoramos muito. Porque tinha esse problema, né? Sim. De você... Né, porra, mas eu não fiz... Por que você não fez direito? Não sabia o que tem que fazer. Pô, como você não sabe o que você tem que fazer? E é natural começar sem, porque às vezes você começa, você mesmo pondo a mão na massa, né? A hamburgueria tem muito disso, né? Você não começa já num tamanho, às vezes você mesmo começa fazendo, montando do seu jeito, aí você contrata um ajudante que vai aprendendo do seu jeito, mas nada disso é colocado em manuais, em procedimentos efetivos. Você vai mesmo que ensinando no dia a dia. Mas depois, quando toma uma proporção um pouco maior, você percebe o quanto isso faz a diferença. Então, hoje, desde o início, quem estiver pensando em montar uma hamburgueria, desde a primeira compra, faça o seu controle de estoque, faça sua ficha técnica na sua primeira criação, por mais simples que seja, mas já cria o seu processo do zero, que é muito mais simples. Depois você só vai copiando e aumentando. Porque às vezes você chega num tamanho no qual o trabalho é muito maior, as pessoas já estão, às vezes, até com costumes que não são bacanas para o processo, e aí para você treinar todo mundo novamente, reciclar essa mão de obra, é um processo muito mais difícil. Sim. Uma dica super importante essa dos manuais, dos procedimentos, e eu vou um pouquinho além para quem está nos assistindo. Muitas vezes, como vocês falaram, vão fazendo os testes de produto, vão começando esses produtos, e sem pesagem, sem a ficha técnica. Vou fazer uma maionese mais azeda, por exemplo, coloquei tantas gramas de óleo, tantas gramas disso, é legal. Porque se você for fazendo, como a gente fala, a olho,
vai ficar excelente. E como você vai fazer a segunda vez? Sim. Vocês já passaram por isso? Muito sempre, Top, mas o muito. que eu coloquei? As primeiras criações nossas na Gnosis, eu eu ia com o caderninho atrás do Alan, marcando o que ele estava fazendo, porque ele é o cara que ele vai criando de cabeça, né? Então é difícil para ele, mas nesse caso, uma sociedade é sempre bom, cara. Ele estava sempre ao lado ali. Alan, mas e aí, como que foi a sua receita? O que você pôs disso? Ah, beleza, é isso aí. Sartori, o que você pôs aí, Sartori? Isso é extremamente É essencial. uma realidade nossa. Inclusive até hoje, viu, Célio? Isso daí não mudou ainda, viu, cara? A gente sempre precisa estar meio perto um do outro, porque... Então aquele molho especial, super gostoso, pode ser que só ocorra uma vez. Uma vez, Não, hoje não mais. Hoje Isso não foi mais. no começo, Mas agora, no começo, agora a gente né? faz, ficou. Aí criou todo. O que o Diego falou é importante, cara, porque a gente criou tardiamente essas coisas e, cara, deu um trabalho assim, sei lá. Então, esse é o objetivo do programa Na Restaurante verdade, tem Lucrativo. manuais que estão ficando prontos agora, Deu depois um de 7 trabalho anos. monumental, cara, porque aí tinha 1 milhão de processos já, a gente tinha 1 milhão de coisas. E aí pra fazer tudo na unha foi trabalhoso, cara. Além dos manuais, vamos falar um pouco para o pessoal de casa que existem equipamentos adequados para cada função dentro de um restaurante, de uma cozinha, de um restaurante, de uma hamburgueria. Como que vocês veem a importância de ter os equipamentos adequados? Por exemplo, um conservador de proteína. Né? Pode explicar até o que é, para quem não conhece, e qual a importância disso para uma hamburgueria hoje em dia? Sim, cara, é muito importante. Equipamento hoje sei lá, 50%, com certeza. Primeiro porque você otimiza tempo, você otimiza processo, você diminui custo, você diminui funcionário. Então, eu sei lá, acho que até mais de 50%. Você tem que ter um equipamento bom, cara. Você tem que ter equipamento funcional, equipamento rápido, que te dê agilidade. Conservador de proteína é um negócio que funciona muito bem, cara. Ele é uma estufa, né? Que você coloca a proteína lá dentro, grelhada, e ele mantém por um período aquecido, com suculência, etc e tal. Então, ele tem umidade, tem temperatura, você controla ele e você consegue manter a carne, qualquer proteína que você coloca ali dentro, até ovo, você quero manter um lanche com ovo aqui, então vou deixar ovo estocado no conservador de proteína. E ele funciona super bem, cara. E hoje em dia, para você ter um delivery funcional, Isso você que eu ia precisa falar. ter, cara. É essencial para um delivery, aquele momento de pico, aquele sábado, aquela sim. sexta-feira de alto pico no delivery, você já tem os produtos pré... Sim. Cara, para o delivery primordial. Toda hamburgueria top em São Paulo usa. Ninguém dá conta, cara, de você grelhar 200, 300, 400. Isso que eu tô falando, não, sei lá, realidade Jundiaí, né? Que seria já absurdo. Mas São Paulo, os caras fazem 1.000, 2.000 hambúrguer num delivery na noite lá. Então não tem como. Você olha ali, os caras têm ali em produção com 5 grelha ali, com 5 broiler. Então se o cara não tiver um conservador para manter, porque hoje em dia a galera tem uma ideia desfuncional do conservador, que é o quê? O McDonald's tem conservador, e aí os caras fazem aquele hambúrguer e fica 3 horas dentro do conservador. Não é essa a ideia de um conservador de proteína. Ele pode manter esse tempo, vai estragar a carne? Não vai. Mas você já vai perder qualidade, vai perder textura. O conservador é só para o seu hambúrguer não ficar parado. Então você vai produzindo e colocando dentro dele. Então ele não vai esfriar. Até você ver qual lanche você vai montar, tal, sai o pedido, ó, aí você já pega um ao ponto, né, derrete o queijo, monta, etc e tal. Então ele funciona um giro, né? Você tem um giro, você tem um gatilho. E nós conhecendo essa um pouco mais, depois da experiência que a gente vai criando no ramo, a gente percebe os horários de pico, não é algo que estende a noite toda. Sim. Então, de repente, você se prepara para 1h30, 2 horas de operação mais pesada, ele te ajuda muito em tempo de saída de lanche. E esse tempo de saída de lanche afeta também muito no seu desempenho. Isso que eu ia falar, para quem tem trabalha delivery com do aplicativos, aplicativo. ou aplicativo próprio, ou os grandes aplicativos que a gente tem de restaurantes e tal, essa saída rápida, porque o boy ele já leva um tempo natural para chegar até a entrega. Então, se você consegue despachar um pedido num tempo curto, a sua produtividade, a sua lucratividade aumenta muito, né? Eu não falo nem em produtividade. Hoje, a gente pode citar nome, o iFood mesmo, ranqueia as hamburguerias, os restaurantes, até por tempo de entrega. Sim. Então, se você já tem cozinha estruturada para que entrar um pedido, você soltar ele no menor tempo possível, usando equipamentos adequados,
Isso vai fazer que quando alguém entre no iFood e procure hambúrguer, a sua hamburgueria está em primeiro no topo lá. Sim, isso faz uma grande diferença, viu, Célio? Nós tivemos experiência até dentro do nosso restaurante, da nossa hamburgueria, vivemos essa experiência por despachar os pedidos antes, o iFood melhorou muito a nossa colocação. Mudou, teve crescimento de venda. Teve crescimento de venda, foi representativo. O investimento acaba sendo muito pequeno perto do resultado. Exato. Muitas vezes você paga o investimento, a turma acha que é um equipamento super caro, você paga em 1, 2 meses de ganho de desempenho, você já paga equipamentos, não só esse conservador de proteína, mas como outros equipamentos. Sim. Eu costumo falar muitas vezes que é importante também ter uma cozinha compacta, onde as pessoas se movimentam pouco, esteja tudo mais próximo da mão, poucos movimentos, máxima produtividade. Criar uma linha, né? Uma linha de produção. Foi o que nós implantamos também na Gross. Nós criamos uma linha de produção onde o churrasqueiro ele trabalha com as proteínas, o setor da batata, das entradas, também trabalha isolado, a montagem de lanche, tanto de pedidos de salão quanto pedidos para delivery, também trabalha separado. Então eles se comunicam todos entre si, mas com pequenos movimentos. Isso ajudou muito também nesse processo, nessa saída rápida, até para salão mesmo. Nós estamos conseguindo atender muito mais rápido o processo, porque nós conseguimos separar o delivery do salão, que antes era produzido tudo junto, né? E nós conseguimos separar esses lanches que vão para delivery com lanches que vão para salão. Isso otimiza completamente o processo. E com isso, o seu cliente no salão vai comer mais rápido, você já vai ter, num final de semana, numa sexta, num sábado, um giro mais rápido de mesa. Sim. Principalmente para nós que temos um salão pequeno, com 20 lugares. Importante. É compacto, por questão de ali, né, a própria nossa estrutura, né? Então, com isso, você ganha o movimento, uma rodada de mesa a mais. Você conseguindo sentar mais uma rodada de mesa é um faturamento de 25%, 25% a mais numa noite. Apenas otimizando o processo dentro da cozinha. E então o lance que tem que fazer é o quê? Entrar na tua cozinha, enxergar teu movimento, tem que haver um fluxo, né? Criar as áreas e ter um fluxo. E é o seguinte, você precisa dar mais que um passo para o lado, tá errado. Não tem como perder esse tempo, principalmente num delivery. Então, hoje lá na Gross, acho que ninguém dá mais que um passo para fazer as coisas ali. Não, assim. muito então, pouco. O cara dá um passo para o lado, já está no que ele precisa tal. E tem que ter tudo na mão, tudo estocado. Pra gente que mise-en-place bem feito, né? Pra gente que trabalha com cozinha, a mise-en-place, que a gente chama, é uma coisa muito importante, que é deixar sua área estocada. Tudo que você vai usar durante aquele período, à noite ou dia, dependendo do tipo de restaurante, está à mão de quem for trabalhar. Isso, todo restaurante tem que tomar cuidado com isso, cara. Mise-en-place é primordial, porque, acabar no meio da noite é uma coisa que me deixava, assim, doido quando acontecia. Eu conheço muitos lugares que isso acontece, daí fica, fulano, pega aquilo no estoque, isso mesmo. É isso aí. Né? Exatamente. E o cliente lá na mesa reclamando porque o produto, o lanche dele não chega, né? Então tudo isso é prejudicial. Percebo aqui, durante a nossa conversa, que vocês estão bem estruturados, com manuais e procedimentos, uma cozinha equipada com equipamentos super adequados para uma hamburgueria. E vocês pensam em expansão? Vocês já estão se preparando para expandir? Eu sei que vocês estão com uma loja experimental em Caraguatatuba, né? Nosso programa vai para todo o Brasil, então deve ter gente de Caraguá assistindo. Vocês já estão com uma loja experimental lá em Caraguá. Conte um pouquinho dessa história e as perspectivas de expansão de vocês. Nós estamos com uma loja lá faz pouquinho tempo, né? Então, deve ter o quê? 2 meses, né? Uns 45 dias. Tá pouquinho lá. Eu que estou operando a parrilha lá ainda, nem estou treinando ninguém ainda. Então tá super legal, mercado novo, é super importante expandir. A gente tem sempre essa conversa, eu e o Diego. É isso que eu ia falar, a questão de mercado. Você sai de um público de Jundiaí para um público, mesmo estando dentro do estado de São Paulo, mas um público de litoral. É desafiador, né, Célio? É desafiador. É desafiador, né? E como vocês estão vendo essa aceitação, a qualidade gross levada lá para o litoral norte de São Paulo, como vocês estão sentindo isso, a aceitação do público? Porque a gente percebe que no litoral existe muito aqueles lanches tradicionais, que nem nós falamos anteriormente, X-bacon, X-salada, X-egg, dos trailers, desses locais. Como vocês estão vendo isso, esse desafio? Cara, está sendo muito mais aceito do que a gente imaginava, para falar a verdade. A gente, por ser uma cidade litorânea, a gente achou que era uma cidade menor, tal, que talvez não movimentasse tanto, e quando tivesse turista que ele não fosse importar com
com qualidade ou não, mas foi muito pelo contrário. Não tem nada com mais ou menos do estilo que a gente apresenta. Existem hamburguerias muito boas, é lógico, mas do nosso estilo assim mais próximo não tem nada. Então foi uma aceitação muito, muito legal, muito rápida. A galera curtiu, né? Jogou a gente lá em cima em iFood, muita avaliação, muito feedback positivo e tal. Tá muito legal mesmo, foi surpreendente e foi um mercado que a gente estudou, né? Um pouco, olhou tal, pô, litoral era um pouco carente. Então decidimos tentar, estamos tentando, estamos testando, ver se vai dar certo, mas tá legal, por enquanto. Bacana. Isso que ele falou, o pessoal que está nos assistindo, é extremamente importante. Estudar o mercado, ver. O duro é você abrir um mercado sem você conhecer, sem estudar, e depois que você investe em reforma de prédio, muitas vezes reforma de cozinha para atender as normas da vigilância sanitária, percebe que aquele público não é o seu público, ele gosta de um outro tipo de hambúrguer. Então fazer o planejamento estratégico do seu negócio é muito importante. Eu diria que é extremamente importante isso que vocês estão fazendo. E isso daí encoraja vocês a fazer a expansão para outras cidades do nosso estado, expandir já que vocês têm tudo pronto, vocês têm essa coragem de empreender? Ah, sim, Célio, nós temos sim, cara. Na verdade, a gente busca um crescimento, né? Eu acho que é legal a gente levar a marca para onde a gente conseguiu. O produto é um produto bem aceito. A gente conseguiu ter esse espaço. Eu acho que o hambúrguer todo mundo come. Então, não tem como. Então, nós temos sim essa vontade, mas estamos vindo de pandemia, pós-pandemia, então acho que tudo no tempo, mas eu acho que hoje a Gross está bem estruturada já para um crescimento, como nós já estamos fazendo em Caraguá. Sim. E pensamos sim, uma unidade pró, depois mais uma, e começar com delivery de repente, que é um processo um pouco mais fácil, né? De implantação. Mais fácil, mais barato. Sim, exatamente Sim, isso. Isso é importante. E aí o delivery serve até para você medir a aceitação pelo público do seu produto. Sim. Pode ser que você tenha que fazer pequenas adaptações, pequenas mudanças, Sim. Né? Ele é ótimo para testar mercado, né? Você falou, o investimento é menor e tal. Então, começa com delivery, testa o mercado, modifica, faz aceitação. E a hora que tiver um pouco mais consolidado, aí abre um salão, com certeza. Pessoal, o tempo novamente voou, passou extremamente rápido, essa 1 hora de bate-papo. Para finalizar nosso programa, eu vou deixar aí para os dois darem as dicas de ouro aí para o pessoal que quer montar uma hamburgueria. Então, Alan, Diego, que dica que vocês passam para o pessoal de casa? Dá uma que eu dou outra. Galera, invista num produto legal, eu acho que ter um bom produto, saber trabalhar bacana, eu acho que vale muito a pena. Invista nos equipamentos, espere ter a demanda para investir nos equipamentos também, mas eu acho que é um ponto muito positivo esse, você se estruturar bem, para você poder atender muito bem o seu cliente. O cliente, ele é exigente, ele está exigente, então esse eu acho que é a minha dica aí. A minha é molho, investe em molho que vai dar tudo certo, cara. Molho, criatividade e é lógico, estuda seu mercado e tal. Inevitavelmente você vai apanhar um pouco para aprender, mas hoje em dia tem muito conhecimento, dá para aprender bastante e não esquece do molho que vai dar certo. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva em nosso canal e deixa seu like aqui. Toda semana um vídeo novo para você, com dicas de quem vive a realidade de um restaurante. Se quiser acompanhar nosso trabalho mais de perto, nos siga nas redes sociais.